Olá pessoal, estamos de volta com o curso de produção de pitaias promovido pela EPAGRE. Esse curso foi resumido e separado em vários blocos para um melhor entendimento e aprendizado. Se você ainda não é inscrito no canal, dê o seu like, inscreva-se, acione o sininho para receber nossas notificações. Veja agora as instruções técnicas de um especialista. E se você ficar com alguma dúvida, clique no card que vai aparecer aqui para você no seu vídeo, ou se preferir, digite suas dúvidas aqui no comentário que estaremos respondendo a todos. Olá, sejam todos bem-vindos. Prazer participar novamente com todos da Capacitações EPAGRE. Meu nome é Henrique, sou extensionista rural e engenheiro de alimentos da EPAGRE de Joinville. Nosso assunto hoje vai ser legalização de agroindústrias dentro desse tema, pitaia, participando com os colegas aí da oficina de processamento de pitaia. Esse assunto, pessoal, legalização de agroindústrias, geralmente não é muito confortável, né? Envolve muitas legislações, muitas interpretações e um caminho um pouco não tão rápido assim, mas é o único caminho que a gente enxerga como trabalhar com produtos legalizados para acessar o mercado consumidor de maneira legal, para que o consumidor tenha um produto seguro sempre na gôndola do seu supermercado, ou até para aqueles que fazem venda do seu produto em feiras, que queiram participar de mercados da agricultura familiar. Esse é o único caminho que a gente enxerga como o único a ser trabalhado, que é um produto legalizado. Então, como o tema hoje é pitaia, a gente vai falar um pouco sobre legalização de empreendimento que processe essa fruta que está ganhando o mercado e o gosto do consumidor. Então, o que é fruta, pessoal? Não só a pitaia, mas todas as frutas, né? A pitaia, gente, ela está dentro de um grupo de frutas chamadas não climatéricas, né? Como já vai ser dito pelos colegas. Mas para entender o que são frutas climatéricas e não climatéricas, um exemplo prático, quando a gente tem banana, a banana a gente consegue amadurecer o fruto fora da planta-mãe. Então, é uma fruta climatérica. Quando a gente tira da planta-mãe, ela continua amadurecendo fora da planta-mãe. A pitaia, ela é uma fruta não climatérica, portanto, ela não vai amadurecer fora da planta-mãe. Isso é importante a gente conhecer para que, quando for processar o nosso produto, é interessante saber o grau correto de maturação dessa fruta. Então, retirando a fruta da planta-mãe, ela não vai amadurecer. Se eu retirar ela verde da planta-mãe, ela não vai amadurecer e vai continuar sendo verde. E aí a gente não vai conseguir vender essa fruta ou processá-la. Então, é importante conhecer que a pitaia é uma fruta não climatérica, ela não amadurece fora da planta-mãe. E quais são os objetivos de processamento de alimentos? O primeiro é para consumir esses produtos por um período mais prolongado. Quando a gente fala em vida de prateleira, quando a gente fala em prazo de validade, é aquele tempo que a gente tem para consumir um produto. Então, o prazo de validade de uma fruta, ele é muito curto, alguns dias. Quando a gente processa essa fruta, esse prazo de validade, ele aumenta. Portanto, a gente consegue consumir essa fruta em dias e meses depois que ela foi colhida e processada. Então, um dos objetivos da industrialização é esse, de consumo desse produto por um tempo mais prolongado. E um dos principais produtos da industrialização também é a geração de renda, claro. A gente produz alimentos e para que se tenha um consumo com maior tempo de prateleira, a gente processa para que depois isso gere renda, esse produto possa ser vendido, que o produtor possa produzir sua matéria-prima, essa matéria-prima seja processada e com isso a gente tem a geração de renda também. Ou seja, nesse caso seria agregação de valor, né? Então, os objetivos da industrialização, um dos principais é a agregação de valor. Conhecendo um pouco sobre doces, a gente consegue fazer doce de pitaia. E doce, o que é definido? Né? Aqui a gente não traz a definição de legislação. A definição que a gente traz aqui é de tecnologia de alimentos, ou seja, não é uma definição legal. O que são doces, segundo a nossa área de tecnologia de alimentos? São obtidos de frutas inteiras ou em pedaços, com ou sem sementes ou caroços, com ou sem casca, dependendo da fruta, cozidos em água e açúcar e até pectina, tá? E que essa concentração de açúcar de sólidos solúveis do doce seja até 65 graus Brix. O que é graus Brix, pessoal? Graus Brix são a concentração de sólidos solúveis que existe no doce. O que é sólido solúvel? Aqui, nesse caso de doce, sólido solúvel vai ser frutose, que é o açúcar da própria fruta,
A sacarose, que é o açúcar comum que a gente coloca ali quando vai produzir um doce e bota um pouco mais de açúcar, que a gente compra no supermercado, esse açúcar ele vai ser dissolvido no doce, portanto ele vai ficar um sólido solúvel. Esse açúcar, né, a grosso modo dizendo, ele tem como medir a quantidade dele. A medição é feita por graus Brix. A gente mede no equipamento chamado refratômetro. Medindo o sólido solúvel, a gente vai saber se até 65 graus Brix a gente consegue chamar de doce, porque é uma estrutura que não vai ser tão firme, né? A textura não vai ser tão firme quanto de uma geleia. Então a fruta são todos esses passo a passo, chegou no final, eu tenho um produto que é até 65 graus Brix, abaixo eu chamo doce. E acima disso eu vou chamar então de geleia, que a geleia nada mais é que a mesma estrutura do doce, ou seja, cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpa ou suco de frutas com açúcar, água e pectina, que aqui a pectina também ajuda a dar essa estrutura um pouco mais firme. E além desses três ingredientes, eu vou concentrar esse meu produto até uma estrutura gelatinosa que seja agora acima de 65 graus Brix, ou seja, acima de 65% de sólidos solúveis. Então, a geleia tem essa particularidade, que ela é um produto quase que como um doce, porém com quantidade maior de sólidos solúveis e com presença de pectina, que é o que dá a estrutura firme em forma de gel. Por isso o nome geleia, né? Vem da pectina, que forma essa estrutura em forma de gel, e como a concentração de açúcar é acima de 65 graus Brix. E, portanto, a gente tem essa diferença entre doce e geleia. O suco, aqui sim, a gente vai encontrar a definição pela legislação. Começou lá em 94, definindo o que é suco. Pelo Ministério da Agricultura, suco é uma bebida não fermentada, não concentrada e não diluída, obtida de frutas ou partes de frutas maduras, passadas por processamento tecnológico adequado que assegure sua conservação até o consumo, ou seja, até o consumidor. Então, é um produto, bebida, obtido de frutas, não fermentado, não concentrado, não diluído, que foi passado por processo de conservação adequado até chegar ao consumidor. Esse suco, pessoal, não pode conter substâncias estranhas à fruta ou parte de vegetal da sua origem. Então, eu não posso misturar vegetais diferentes para se obter um suco de fruta. Eu até posso, desde que isso conste no rótulo. Como vem ali no parágrafo 2º, no rótulo deve ser mencionado o nome da fruta ou parte do vegetal de sua origem. Portanto, o suco tem legislação específica para ser seguida, para eu chamar de suco e suas combinações de frutas. Tá? Nós não vamos entrar em detalhes aqui sobre essa legislação de suco, porque ela é bem extensa. Então, quem tiver mais curiosidade, a lei número 8.918 de 1994 sobre sucos. Polpa de fruta, segundo a seção normativa número 1 de 2000, é um produto não diluído, concentrado ou fermentado, proveniente do esmagamento das partes comestíveis de frutas carnosas e que foi obtido por meio de processo tecnológico. Essas frutas devem ser frescas, sãs e maduras, devidamente higienizadas, isentas de sujidades e contaminantes. Na polpa de fruta, pessoal, pode ser adicionado de acidulantes como regulador de acidez. Acidulante não é conservante. É comum a gente encontrar essa expressão ou esse entendimento. Colocou ácido cítrico, é um conservante. Não. O ácido cítrico é um acidulante, não é conservante. A legislação continua. Conservadores químicos e corantes naturais. Olha só, ela separou acidulante de conservante químico, realmente. Conservante é uma coisa, acidulante é outra. Corante também é uma outra categoria. Então, sempre que for usar um desses aditivos, né, acidulante, conservante ou corante, deve-se obedecer aos limites da legislação para cada tipo de polpa. Mais uma vez, não vamos entrar em detalhes aqui sobre legislação. Quem tiver curiosidade, tem mais informações aí na Instrução Normativa número 1 de 2000. E agora, falando de legalização de fato. Quando a gente vai trabalhar com produtos tipo geleia, doces, frutas in natura minimamente processadas, tá? Não são frutas somente colhidas e vendidas in natura com casca. Aqui são frutas que foram processadas, retiradas a casca, que seja embalada em bandejas, passado filme, já é uma fruta minimamente processada. Frutas, continuando, frutas desidratadas ou panificadas ou conservas também de frutas, existe conserva de frutas, não é muito comum, mas existe. Então, esses produtos, geleias, doces, frutas in natura minimamente processadas, desidratadas, panificadas e conservas, são produtos legalizados perante a vigilância sanitária. Então, eles são produtos de origem vegetal, sim, mas que são geleia, doces, minimamente processadas in natura, desidratadas ou produtos panificados ou conservas que levem frutas. Portanto, esses de origem vegetal que eu citei são na vigilância sanitária. Já os de origem vegetal, que sejam bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, vinagres, polpas,
Esses produtos são legalizados perante o Ministério da Agricultura. Então, você tem lá a produção de bebida, como tem na foto ali, suco de pitaia, é no Ministério da Agricultura. Foto ali à direita, a gente está vendo aqui, ó, garrafa de cerveja, e cerveja de pitaia, sim, existe. Você pode ver nessa foto que é uma bebida alcoólica feita com pitaia, que é uma fruta. Portanto, ela é legalizada junto ao Ministério da Agricultura. Vinagres e polpas, como é o caso aqui de pitaia também, são produtos que são legalizados no Ministério da Agricultura. Eu não sei a diferença até hoje, assim, não, confesso que eu não sei quando que foi separado essas áreas entre Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura. Ah, mas são todos frutas, são todos derivados de vegetais, sim. Porém, tem diferenças entre produtos, entre onde a gente vai legalizar um tipo de produto e outro, se é no Ministério da Agricultura, se é na Vigilância. Então, observem bem esses dois grupos para legalizar seu produto na fiscalização correta. Resumindo, produtos de origem vegetal, geleia, doces, in natura, minimamente processados, desidratados, panificados e conservas, vigilância sanitária. Os outros derivados de origem vegetal, que são bebidas alcoólicas, não alcoólicas, vinagres e polpas, Ministério da Agricultura. Beleza, pessoal? Acho que agora ficou mais fácil. Para que existe a fiscalização de alimentos? Ah, é só para me incomodar, só para me dar trabalho, só para me dar gasto. Não. Vigilância Sanitária e Ministério da Agricultura são para garantir a segurança do alimento e a saúde do consumidor. Quem que não gosta de ir no supermercado, numa feira, comprar produtos de origem, que conhece quem produziu, que tem o rótulo identificando o que é o produto, que garante que aquele produto tem segurança para quem está consumindo? Quem que não gosta de consumir um produto assim? Todo mundo, né? O governo, a fiscalização, eles dizem que o produto seguro para o consumidor tem que passar por fiscalização. Por isso que existe a fiscalização, para o nosso bem, para a nossa segurança alimentar. Aqui, pessoal, eu faço essa reflexão entre consumo próprio e comercialização. Quando faço algo para consumo próprio, faço polpa em casa, faço suco em casa, faço geleia em casa, faço panificados em casa, para consumo próprio não vai ocorrer fiscalização, porque é consumo próprio. Quando eu resolvo vender esses meus produtos, quando eu resolvo fazer a comercialização, eu estou oferecendo para alguém. Aí eu passo a ser um produtor, um fornecedor, e não agora um consumidor. Quando eu sou um fornecedor, eu tenho que sofrer fiscalização para que seja dito que o meu produto é seguro para o consumidor. Quem diz isso, então, é a fiscalização. Ela vai te ajudar a deixar seu produto legalizado para que chegue até o consumidor com segurança. Então, tem grandes diferenças. Consumo próprio não são alimentos fiscalizados. Consumo para terceiros, quando a gente oferece um produto para venda, quando eu comercializo, esse produto sim tem que ser fiscalizado, segundo aqueles dois tipos de fiscalização que eu passei agora. Então, se eu consumo, se eu faço para mim mesmo, não tem problema. Eu consumo da maneira que eu bem entendo. Quando eu vou vender esse produto, aí é um outro universo, é uma outra lógica, é um outro caminho que eu tenho que tomar. O caminho da legislação, né, que é o mais difícil. Vamos lá falar um pouco sobre legislações que a gente conhece hoje, municipais, estaduais, federais, e uma está sobre a outra, enfim. Realmente também acho que tem muita legislação e a nossa cabeça dá um nó de vez em quando, mas vamos conhecer algumas aqui para a gente tomar o caminho correto quando o assunto for legalização. Para Santa Catarina, quando for produtos, esses tipos aqui, só um minuto, quando for produtos de baixo risco, que a gente já vai ver quais são, como eu já disse antes ali, né? Panificados, geleia, frutas in natura, minimamente processadas e aqueles que eu citei, são produtos de baixo risco. Eles são previstos serem trabalhados, tá? Aqueles empreendedores seguirem a Resolução Normativa 001 de Santa Catarina, tá? Quem for de Santa Catarina pode usar essa normativa 001 de 2019 2020. Quem for de outros estados, sugiro procurar as fiscalizações e órgãos que sejam relativos à fiscalização do seu estado. Santa Catarina, Resolução 001, estabelece critérios para a simplificação da emissão do alvará. Alvará, aquilo que é me fornecido para poder trabalhar com agroindústria, na área de alimentos. Essa simplificação de alvará compreende os grupos que são microempreendedor individual, empreendedor familiar rural, aquele que tem DAP, física ou jurídica, empreendedor econômico solidário e microprodutor primário, que é um outro enquadramento que existe em Santa Catarina. Esse tipo de enquadramento, pessoal, quem são, como são, também não vou entrar na legislação porque vai ficar muito extenso, mas em Santa Catarina, quem for MEI, quem tiver DAP física ou jurídica, quem for de economia solidária, microprodutor primário com DAP física ou autodeclaração, é um grupo que está coberto de poder conseguir a simplificação da emissão do alvará, tá bom? Santa Catarina. Essa simplificação veio lá em 2013, de uma lei federal que Santa Catarina adaptou.
Então, quem trabalha com geleias, doces, frutas in natura minimamente processadas, desidratados, panificados, conservas, entre outros produtos de baixo risco, a lista é grande, tá? Esses produtos aqui que interessam para a gente agora, esses produtores, esses empreendedores podem solicitar para a vigilância sanitária o seu alvará sanitário mediante um roteiro de autoinspeção, que está na própria legislação. É um roteiro que está na resolução do anexo 2, você encontra a sua atividade econômica. Atividade econômica é encontrada pelo CNAE, também é uma outra sigla que a gente pode falar melhor depois, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Ali nessa Classificação Nacional de Atividades Econômicas, a gente encontra o produtor de geleia, produtor de doce, produtor de desidratados, produtor de panificados, são atividades previstas como de baixo risco. Sendo de baixo risco, mediante a entrega do roteiro de autoinspeção para a vigilância sanitária, é então caracterizada a solicitação de alvará sanitário para funcionamento da minha agroindústria. Isso, se correr tudo certo, você vai ter alvará por 1 ano mediante esse novo enquadramento, sendo de baixo risco e entregando o roteiro de autoinspeção. Pode trabalhar em casa, pessoal, quem tem agroindústria? Sim, esses empreendimentos de baixo risco que quer trabalhar em residências podem trabalhar, desde que, como está sendo verificado na foto, a gente vê que aqui está a figura de um croquis de uma planta baixa anexo a uma casa, e não dentro da casa. Então, fora da casa, anexo, eu posso construir minha agroindústria, desde que ela tenha, nessa agroindústria, esteja em local com área física separada das áreas de moradia. E, preferencialmente, podendo ser compartilhadas algumas estruturas aqui, mas eu prefiro deixar para vocês a informação que vai construir em casa, construa anexa, não dentro da casa. Tá? Você pode trabalhar numa agroindústria anexo, no mesmo terreno, sem que essa agroindústria interfira na casa e nem a casa da agroindústria. Posso reformar? Depende de cada caso. Prefiro que, nesse caso, quando a reforma, que chame a vigilância sanitária para dar um parecer, tá bom? Mas trabalhar residência é possível, atentando alguns detalhes, tá? Consulte a legislação para maior detalhe. Mesmo assim, atividade de baixo risco não estão isentos de ter banheiro para funcionários, depósito de material de limpeza, vestiário, depósito de resíduos, tá? Não é porque eu estou trabalhando numa área anexa à casa que eu vou deixar de ter banheiro para funcionário, depósito de material de limpeza, vestiário e depósito de resíduos. Tem que ter mesmo assim para a agroindústria, tá bom? Também não estou isento de ter meu manual de boas práticas e procedimentos operacionais padrões. Também não estou isento de que meus manipuladores não façam capacitações sobre higiene, sobre manipulação, sobre contaminantes, sobre doenças transmitidas por alimentos e sobre, principalmente, boas práticas de fabricação. Então, são atividades de baixo risco? São. Pode ser solicitado o alvará mediante roteiro de autoinspeção? Sim. Posso trabalhar em residência anexa? Sim. Mas não estou isento de fornecer um manual de boas práticas de fabricação, de ter meus procedimentos operacionais padrões e que meus colaboradores passem por capacitações anuais, tá bom? Na legislação, mais uma vez, tem detalhes. Esse aqui é o checklist do nosso roteiro de autoinspeção. Então, a gente vai preencher, né, ele é bem extenso, não coloquei ele aqui, mas a gente vai preencher um checklist relativo a edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios, matéria-prima, ingredientes, produção, preparação, embalagem, rotulagem, armazenagem, água, esgoto sanitário, controle integrado de pragas e documentação de boas práticas. Então, eu preenchendo esse roteiro de autoinspeção para requerer o alvará, eu vou ter que dizer como que estão todos esses detalhes, todos esses itens aqui na minha agroindústria. Preenchendo se está ok ou não ok, eu passo para a vigilância avalia se está tudo certo ou não. No caso dessas agroindústrias de baixo risco, pela nossa resolução estatual, ela é isenta do responsável técnico, tá? Isenta não, ela é facultativa, na verdade. Ela é facultada você ter ou não ter. Se tiver, melhor. O responsável técnico é um profissional que vai ajudar a você a ter mais qualidade e mais segurança na sua produção do seu alimento. Se não tiver responsável, quem for o proprietário, entendendo do processo e sendo a pessoa responsável pela agroindústria, vai ser então facultado a figura desse responsável técnico externo, né, aquele contratado. Sobre a área de polpas, frutas e tudo que é relativo a vegetais, pela vigilância sanitária, a gente encontra uma legislação um pouco já antiga, até porque ela não diz muita coisa, 2005, a 272. Eu trouxe aqui ela, mas eu não coloquei nenhum conteúdo porque ela é bem vaga, né? Ela revogou muitas outras que estavam vigentes e deixou aqui bem amplo para se trabalhar com frutas, compota, doce, frutas cristalizadas, liofilizadas, secas, enfim, é uma legislação que existe, mas ela está bem defasada.
para a vigilância sanitária. Já para o Ministério da Agricultura, quando se trabalha com sucos e polpas, nós temos atualmente, e bem recente, em 2018 e 2019, foram sancionadas uma lei e decreto, depois de 2019, para esse público que é pequeno agricultor, ou seja, estabelecimento familiar rural, aquele público que tem DAP e trabalha com processamento de frutas. Porém, a gente tem aqui no decreto e na lei, no artigo 2º da lei, diz que a produção de polpa e suco de frutas desse estabelecimento familiar rural deve ser feito com matéria-prima exclusivamente no estabelecimento familiar rural. Então, a quantidade máxima estabelecida também, ela vem sendo citada aqui. Portanto, se atentem a isso. Deve ser feita com matéria-prima produzida exclusivamente no estabelecimento familiar rural, ou seja, de produção própria de matéria-prima. Quem quer chamar, depois a gente vai ver que o produto pode ser chamado de artesanal, caseiro ou colonial, né, para essa legislação, na sua rotulagem e registro, para quem vai fazer o seu registro depois da rotulagem, quer colocar artesanal, caseiro e colonial, eu tenho que ter produção de matéria-prima exclusiva da minha propriedade, para se enquadrar nessa legislação de 2018 e no decreto de 2019. Então, tem um desejo muito forte dos empreendedores colocarem artesanal, colonial e caseiro, mas a regra é, desde que você seja produtor da sua matéria-prima, exclusivamente produtor da sua matéria-prima. Não pode ser comprado de fora e processado na sua agroindústria e colocado no rótulo artesanal, caseiro e colonial. Então, isso é o que diz a legislação. Maiores detalhes, peço que acessem a legislação. O registro no mapa. Quais são os produtos que eu devo registrar no mapa, Ministério da Agricultura? Produtos que são bebidas alcoólicas não alcoólicas, polpas de frutas ou vinagres. Todos eles vão vir aqui, ó, registro, estabelecimentos e produtos, e dar entrada no seu registro. É um site, tá? Podem ver aqui que é o site do Ministério da Agricultura, e o espaço que a gente vai começar a entrar vai ser ali, registro de estabelecimentos de bebidas em geral. Ele traz derivados de uva e vinho, mas o caminho é esse mesmo, tá? Não só é da uva e vinho, são de todas as bebidas em geral e polpas também tá aqui dentro, tá? CIPEAGRO é um sistema que está dentro do Ministério da Agricultura, onde você lança os documentos, lança todos os seus dados para serem avaliados. Então, hoje não é enviado mais papel para o Ministério da Agricultura, você envia tudo via site, via CIPEAGRO, é ali que você insere as documentações. Hoje está bem mais rápido e mais prático para quem quer ser empreendedor dessa área de bebidas, polpas ou vinagre. O registro no mapa também segue todas as exigências, como a gente falou antes, exigência quanto a edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, higienização, matéria-prima, produção, fluxograma, embalagem, rotulagem, água, esgoto sanitário, controle de pragas, documentação e responsável técnico. Nesse caso aqui ele é obrigatório, tá? Registro no Ministério da Agricultura, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, polpas e vinagre, é obrigatório ter um responsável técnico. Quais responsáveis podem ser? É uma outra discussão, um tempo bastante longo para a gente discutir sobre o responsável técnico, quais podem ser. Mas saiba que para registro no mapa, ele é obrigatório, tá? Não é facultativo como na vigilância sanitária. Rótulo, pessoal, não é um adesivo que a gente põe no produto e pode sair vendendo. Rótulo é algo que só é permitido colocar depois que você fez toda a sua regularização do empreendimento, depois que você legalizou seu empreendimento. O último passo é elaborar o rótulo. Pois até uma frase aqui, ó, quem copia rótulo também copia erros. A gente encontra muito isso, o empreendedor vai lá, faz o seu produto, bota um rótulo e sai vendendo, acha que está legalizado. E não. O rótulo, ele é o último item a ser elaborado de um produto que vai para o mercado legalizado, tá? Depois de seguido todos os checklists que a gente falou antes, o último passo é elaborar o rótulo. Nesse rótulo, como eu já falei sobre artesanal e colonial, existem muitas dúvidas, né? Pode ser colocado artesanal, colonial, natural, é saudável, não é saudável, é cultural ou não. Tudo isso tem regra, tá? São muitas regras. Peço que procure ajuda para quando for elaborar o seu empreendimento, quando for legalizar seu empreendimento, porque o rótulo é um item que causa bastante dúvida. Por exemplo, a gente tem que ter no rótulo denominação do produto, identificação de quem produziu, os ingredientes, conteúdo líquido, contém não glúten, lactose e alergênicos, tabela nutricional, se é obrigatório ou não, dependendo do produto, indústria brasileira, se ele vai ter rastreabilidade ou não, modo de conservação, código de barras. Então, o rótulo, pessoal, é algo a ser usado em alimentos embalados na ausência do consumidor.
aquele produto que vai ser processado, embalado na ausência do consumidor, tem que ter um rótulo, porém o rótulo, como eu disse, é o último passo de uma legalização de um empreendimento de um produto. Então, rótulo não é simplesmente para botar no mercado. O rótulo é uma consequência que seu produto está legalizado. E lembrar também da legalização fiscal, né? Quem vai vender produto processado ou não processado tem a nota do produtor eletrônica, que não é da nota fiscal, mas é uma maneira de trabalhar de maneira legalizada. Quando você processa seu produto, sua matéria-prima, aí sim você vai ser inserido no cenário de emissão de nota fiscal, seja ela eletrônica do produtor ou não. E aí você vai ter a separação entre CPF e CNPJ, microprodutor primário, ou, no caso, CNPJ, MEI, cooperativa e empresa. Mas lembre-se que o fato de legalizar o seu empreendimento perante a Vigilância Sanitária ou o Ministério da Agricultura não quer dizer que você já está legalizado fiscalmente. Procure a Secretaria da Fazenda para saber um pouco mais sobre como fazer emissão de notas fiscais eletrônicas do produtor ou não, e como legalizar fiscalmente o seu empreendimento. Pensar um pouco, né, pessoal, quando a gente vai montar uma agroindústria, a gente tem uma inversão de papéis aqui. Qual que é a inversão de papel? Primeiro era consumidor. Quando eu sou consumidor, eu pago por um produto, pago por um serviço. Por isso eu exijo qualidade, porque eu estou pagando por aquele produto. Nessa exigência, eu estou fazendo o quê? Exercendo o meu direito. E tenho poucos deveres como consumidor, tenho mais direitos como consumidor. Quando eu vou produzir um produto, quando eu vou embalar e oferecer para o consumidor, aí eu passo a ser um produtor, um fornecedor. Aí eu vou ser pago por um produto ou serviço, porém eu vou ser exigido por qualidade. E não eu exijo qualidade, porque eu vou ser exigido por essa qualidade que eu exigia antes como consumidor. Sendo fornecedor, eu vou ser exigido por isso. Por isso eu vou ter mais dever como fornecedor do que direito. Portanto, pensem bem nisso, pessoal. Quando eu vou montar uma agroindústria, a minha responsabilidade agora é como fornecedor. E pensar na minha motivação para montar uma agroindústria, se esse meu empreendimento ele vai ter um retorno social, né? Nem sempre está envolvido dinheiro ou recurso nisso, é mais um fim social, né, de uma comunidade, é um estilo de vida meu. Estou procurando um produto mais saudável, diferenciado, com mais antioxidantes, como foi falado, ou se realmente esse meu empreendimento para dar um retorno financeiro. Se é um retorno financeiro, pense sempre. Devo fazer um plano de negócio, devo ter um retorno de investimento e viabilidade disso de maneira lógica. Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho um empreendimento, o que eu devo fazer? Planejar, para ver se esse meu empreendimento vai ter viabilidade e em quanto tempo retorna esse meu investimento. Isso é um pouco de planejamento, tá? O planejamento completo exige a gente fazer um plano mais completo. Mas pense rapidamente ao montar um empreendimento. Qual que é o tipo de retorno que a gente espera? Social, estilo de vida ou financeiro? Só para lembrar um pouco o nosso papel aqui pela Epagre, né? Que está participando hoje dessa capacitação, com certeza está buscando informação para legalizar seu produto. Então, eu quero deixar mais uma vez as portas abertas aqui. Como Epagre, a gente vai tentar sempre aproximar o agricultor, agora o empreendedor, do seu consumidor, de maneira legalizada, de maneira responsável perante esse mercado que é tão exigente. Então, para lembrar que a gente está aqui, tá, do lado do agricultor, e junto com a fiscalização, fazendo o acesso desse agricultor ao mercado, fazendo toda a orientação e assessoria para que esse agricultor realmente seja um empreendedor rural. Obrigado a todos mais uma vez pela participação. Dúvidas, estamos aí no chat, pessoal.